Olá, muito boa noite! Boa noite para você que nos acompanha nas nossas lives de segunda-feira aqui no Instituto Quanin. Muito boa noite, meu nome é Rolando Viviani e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, planejando 2021. Vamos conversar um pouquinho como é que a gente pode aproveitar melhor tudo que a gente passou durante esse ano de 2020 para a gente poder ter um ano de 2021 incrível. Então, vamos lá. Eu vou esperar alguns momentos aqui para as pessoas irem entrando para a gente fazer a nossa live de hoje ser um assunto muito legal e eu gostaria muito que vocês participassem, mandassem aí os seus feedbacks, conversassem, porque o tema ele é bastante interessante, mas se tiver um feedback, se tiver uma troca, a gente vai trazer alguns pontos bem interessantes. Eu vou falar aqui sobre algumas ferramentas muito legais que eu costumo usar e que eu costumo trabalhar com alguns dos meus coaches durante os processos de coaching, que são muito interessantes para a gente poder ter aí esse feedback bacana, da gente entender tudo que está acontecendo e tudo que aconteceu nesse ano de 2020 para a gente começar um novo ano com os ciclos todos fechados. Isso é super importante, porque se a gente olhar para trás, a gente vai ver que a gente sempre vai passando os anos e a gente vai deixando muita coisa para trás. A gente vai deixando muita coisa em aberto, muitos ciclos, muitos trabalhos, muitos desenvolvimentos, muitos sonhos, muitos desejos e a gente vai deixando isso tudo muito para trás. E aí isso vai acumulando ao longo dos anos. Então, quer dizer, resumindo, o ano de 2020, para a maioria das pessoas, ele é apenas o resultado de todos os anos anteriores que as pessoas tiveram. Então, se você teve anos anteriores em que você deixou muitas coisas para trás, muito provavelmente o seu 2020 foi um ano em que você acumulou muita coisa de trás e aqui durante o ano de 2020 foi rebolando, foi indo, e aí nós tivemos ainda o evento da pandemia, toda essa loucura que acontece no mundo, e aí pronto, as coisas podem não ter andado da forma que foram boas. Então, uma grande dica que a gente costuma trabalhar, costuma fazer, é a dica de a gente fechar os ciclos, a gente entender melhor como essas coisas funcionam para a gente poder começar um ano realmente de forma diferente. Começar um ano em que provavelmente muita gente nunca começou, que é simplesmente olhar para trás e falar: eu fechei todos os ciclos, eu aprendi todos os ciclos. E entenda o fechar os ciclos nem sempre com as coisas completas, mas sim entendendo o funcionamento delas para que muitas delas possam acontecer no ano de 2021. Muitos resultados de forma positiva possam acontecer no ano de 2021, 2022, 23, 24, 25 e 26. Lembra que eu falei na live passada, a gente falou sobre o quanto a gente subestima o nosso longo prazo. Então, muito provavelmente é porque eu tenho esse senso de pressa, eu quero as coisas muito para agora. E aí eu começo a fazer uma coisa e aquilo não dá o resultado que eu quero e simplesmente eu vou abandonando. Isso são ciclos abertos que vão ficando ali. Mentalmente isso fica registrado e a gente continua reverberando essa coisa toda sem poder cumprir aquilo. Quer ver um exemplo muito prático? Existe até uma estatística muito interessante dentro das pessoas que compram livros, que já é uma parcela muito pequena das pessoas, a grande maioria não passa do primeiro capítulo. Compra o livro, começa a ler, não passa do primeiro capítulo. Isso é ciclo aberto. Por quê? Lá dentro do seu mindset, aquilo fica registrado como uma coisa incompleta. Então, se você começou um livro e você não quer e não vai terminar de ler, simplesmente fecha o ciclo e fala assim: olha, eu comecei a ler, não quero ler mais, vou deixar para um outro momento. Essa simples declaração que você faz já faz com que o seu cérebro feche o ciclo. Então, isso não fica aberto.
Ao passo que, eu comecei a ler, pô, o negócio é interessante, o assunto é interessante, mas aí eu estou envolvido com um projeto, outra coisa, e aquilo vai ficando para trás, e o livro vai ficando ali, aquilo dentro da gente fica como um ciclo aberto. Então, esse é apenas um dos exemplos em que a gente pode dizer que são ciclos abertos que a gente vai deixando. Outras coisas, como coisas de trabalho, projetos que começaram e acabaram não andando, você vai largando mão, deixa para trás, e aí você não faz aquilo. Isso também é um ciclo aberto. Então, muito importante. E aí, se você quiser anotar, é, aí no seu caderninho, anotar em alguma folha, é muito interessante. Depois você pode rever aqui no IGTV, ou no Facebook, ou no próprio YouTube o vídeo. Eu vou fazer algumas perguntas que são interessantes para a gente poder fazer uma reflexão sobre as coisas que vêm acontecendo ou que aconteceram nesse ano e talvez até em anos anteriores, e com isso a gente pode ir fechando a maioria dos ciclos para começar um 2021 de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais positiva, no sentido de ter ações que te levem a resultados que você deseja, que você quer, ou resultados que te levem ao seu objetivo de curto, de médio e de longo prazo, seja ele qual for. Então, a primeira pergunta que a gente faz quando a gente para fazer uma análise sobre alguma coisa ou sobre o ano de 2020 é a seguinte pergunta: o que deu certo em 2020 em relação a. E aí a gente separa isso em alguns tópicos. Então eu vou pegar ali no meu tópico desenvolvimento profissional. Então eu anoto ali em cima desenvolvimento profissional e a primeira coisa que eu coloco, a primeira pergunta é a seguinte: o que deu certo para mim no meu desenvolvimento profissional ou no meu trabalho? E aí eu coloco a resposta, eu anoto, eu paro para pensar um pouquinho naquilo e vejo, deu certo isso, deu certo aquilo outro, isso foi bom, isso foi bacana, eu consegui fazer um curso, eu consegui me desenvolver aqui, eu consegui me desenvolver lá, e eu vou fazendo ali um inventário dessas coisas todas. Então, eu posso pegar essa mesma pergunta e levar para outra área da minha vida, que é, por exemplo, o meu desenvolvimento pessoal, eu comigo mesmo. Então, quais foram as coisas que deram certo ou que funcionaram com o meu desenvolvimento pessoal? Eu aprendi a ser mais paciente, eu aprendi determinada habilidade, eu fiz um curso que foi maravilhoso, que me despertou diversos insights aqui, ali, aquilo lá. Então, exatamente, Elaine, como se fosse um balanço. A gente vai fazer. Essa ferramenta que a gente usa é como um balanço, é como uma análise das coisas que foram acontecendo. Porque conforme eu vou escrevendo, e aí o importante, uma grande dica aqui, eu vou colocar um asterisco, tá? É você escrever à mão. Dá muita diferença do que você, por exemplo, digitar no celular ou digitar no computador. Escrever com a mão, escrever num caderninho mesmo. Então, lá, desenvolvimento profissional. Quais foram as coisas que deram certo? Desenvolvimento pessoal. Quais foram as coisas que deram certo? Aí você pode pegar, por exemplo, o meu desenvolvimento ou as minhas relações com as pessoas. Então, relação com as pessoas, por exemplo, você faz subtítulos. Relação com as pessoas do trabalho. Quais foram as coisas que deram certo? Eu consegui me dar bem com o meu chefe, eu consegui me dar bem com o meu colega, eu consegui desenvolver uma comunicação melhor com isso, com aquilo. Então, eu vou escrevendo isso nos subtítulos. Então, olha que interessante, eu começo a ter um insight melhor das coisas, por exemplo, que eu fui deixando para trás. Então, olha só. Puxa, esse ano eu tive dificuldade com determinada pessoa. Puxa, eu não consegui me acertar com um fulano de tal, seja colega de trabalho, seja alguém da sua família. Então, quais foram as coisas que deram certo? Isso não deu certo. Deixa ali. Nós vamos trabalhar isso ali na frente um pouquinho. Então, a primeira pergunta é isso aqui. Eu vou fazer um balanço, eu vou fazer um inventário das coisas que deram certo com relação ao meu lado profissional, com relação ao meu lado pessoal.
o meu desenvolvimento pessoal, seja dentro da sua religiosidade, seja dentro de absolutamente qualquer coisa, o que fizer sentido para você. Outra coisa, o meu relacionamento com as pessoas, o meu relacionamento, por exemplo, com a minha mulher, com o meu marido, com o namorado ou com filhos, tudo isso é importante. Quais foram as coisas que deram certo ao longo de 2020 que eu realmente consegui? Feito isso, nós vamos passar para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: o que não deu certo? Então eu vou pegar lá no meu lado profissional, né, embaixo. Quais foram as coisas que não deram certo? Ah, eu comecei a fazer um projeto tal e não concluí. Ah, por conta da pandemia aconteceu isso e não sei o quê. E aí eu vou escrevendo. Ah, quais foram as coisas que não deram certo com relação ao meu desenvolvimento pessoal? Ah, eu não consegui ter paciência com determinadas situações que ainda são muito particulares para mim e eu sinto dificuldade de tal coisa. E aí eu posso pegar o lado de relacionamento. Ah, o que não deu certo no relacionamento com as pessoas? Aí eu pego aquele caso de, pô, eu não consegui desenvolver uma comunicação melhor, né? Eu não. Peraí, deixa eu só fixar aqui. Eu não consegui pegar fixar o comentário. Boa, Manu, obrigado. Eu não consegui desenvolver uma comunicação com determinada pessoa, eu não consegui fazer isso, eu não consegui me relacionar com outra, aí eu briguei com fulano, eu briguei com ciclano. Então, a gente olhando agora tudo isso, esse inventário, a gente começa a entender alguns destaques ou algumas coisas que de repente vão fazer um sentido interessante ali na frente. Então, olha que importante eu fazer esse inventário. Olha que importante eu parar para fazer isso. Se eu não tenho o costume de fazer isso, se eu fizer isso uma vez por ano, já vai me dar assim um baita de um insight. Agora, eu posso fazer isso todo mês, eu posso fazer isso toda semana. Isso é um hábito que a gente costuma falar, e a gente falou muito isso durante todo esse ano. Fazer essa autoanálise, fazer esse olhar mais apurado sobre as coisas que a gente anda fazendo. Isso vai nos dar naturalmente uma consciência maior das coisas que a gente das coisas que acontecem na nossa vida, dos resultados que estão acontecendo, porque esses resultados estão acontecendo. Então, importante fazer esse inventário, importante, como a Elaine falou, fazer esse balanço, porque a gente vai conseguindo, né, andar para poder chegar e fazer as coisas de uma forma melhor. E aí, feito isso, as coisas que funcionaram, as coisas que não funcionaram, nós vamos para a terceira pergunta: o que pode melhorar? Então aí eu vou chegar ali, o que pode melhorar no meu lado profissional? Poxa, eu posso melhorar em determinada coisa, eu posso melhorar, porque eu já, olha só que interessante, é uma linha de raciocínio. Então eu já vi as coisas que deram certo, eu já vi as coisas que não deram tão certo. Agora eu vou pegar isso e vou falar assim, o que eu posso melhorar? Então, o que eu posso melhorar com relação ao meu desenvolvimento profissional? Ah, determinada coisa, eu posso melhorar aqui. O que eu posso melhorar no meu desenvolvimento pessoal? Aí você vai fazendo as anotações ali. E aí, o que eu posso melhorar na minha relação com as pessoas, ou na minha relação com os meus parentes, com os meus familiares, com os meus amigos? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, esse tipo de balanço, ele é super, hiper, mega importante para eu poder entender o que está acontecendo comigo. Lembra, gente, é muito importante a gente começar a ganhar uma consciência maior sobre as coisas que vêm acontecendo na nossa vida. Porque senão a vida vai passando e eu vou deixando todos esses ciclos abertos. E fazendo esse inventário, eu consigo olhar com mais carinho para determinados pontos que foram acontecendo ao longo do ano, em que eu posso realmente fechar os ciclos. Então, por exemplo, eu esse ano tive dificuldade em me comunicar com determinada pessoa. Então, eu posso chegar e falar assim, não, eu vou agora, então, conversar com essa pessoa para acertar. Ou eu simplesmente eu falo assim, não, eu não quero ter um relacionamento com essa pessoa, o nosso santo não bateu e eu não quero. Você tomou uma decisão. Você tomou uma decisão ou de chegar e se acertar com ela, ou simplesmente
tente se afastar dela. Isso significa que você está dizendo para a sua mente, para o seu mindset, para o seu cérebro, que você está encerrando o ciclo, seja ele qual for. Porque senão, se você for deixando essas coisas, são ciclos abertos. E ciclo aberto, minha gente, eu vou dizer uma coisa, ele cria alguns gaps dentro da gente, dentro da nossa linha de raciocínio, isso falando em neuroplasticidade, nessa coisa toda, que ficam uns buracos ali, que não são preenchidos. Então fica um buraco. Realmente é como se você pegasse um círculo e deixasse uma parte aberta. E aqui aquela parte aberta é um gap, é uma lacuna que não foi preenchida. E isso, mentalmente falando, vai fazendo com que você tenha mais facilidade, ou isso fique numa zona de conforto para você, que faça com que você não termine muitas coisas que você faz. E aí você meio que acostuma com isso. Agora, você pega pessoas de sucesso, você pega pessoas que têm resultados incríveis, e você começa a conversar com elas, você vai perceber que elas costumam fechar muito mais o ciclo do que a maioria das pessoas. Isso faz com que elas encerrem aquele ciclo e aquilo passou. Então, por exemplo, 2020, se eu pegar e fizer esse inventário bonitinho, esse balanço tal, eu vou fechar a maioria dos ciclos. Aí sim eu posso começar um 2021 de forma completamente diferente. Eu começo a ter uma perspectiva melhor porque eu já fechei ciclos. E se você fizer esse trabalho em cima dessa ferramenta que a gente falou para você, muito provavelmente você vai ver que você deixou muita coisa para trás lá em 2019, lá em 2018, em 17, 16, 15 e assim para trás, porque os insights vão começar a aparecer dentro da sua cabeça de uma forma muito mais rápida. Por quê? Porque você está se propondo a fazer determinadas coisas. Então, olha a importância de a gente decidir, declarar e fazer e manifestar aquela coisa toda. Importante, muito importante a gente começar a fechar esses ciclos. E aí eu pergunto para você, dentro do que a gente já falou agora, você já percebeu algum ciclo que você está deixando aberto, que você muito provavelmente levaria para o ano que vem? Sim, não, minha gente. Vamos lá, vamos. Opa! Vamos escrever aí. Eu estou sem o suporte do celular aqui, então ele está meio. Calma aí que dá tudo certo. Então, escreve para mim aí, dentro do que a gente já disse até agora, se veio algum insight, veio alguma coisa, algum ciclo que você imagina que você ia deixar aberto para o ano que vem e você ia continuar carregando para 2021, algo de 2020 ou algo de 2019 que você vem carregando durante esse ano de 2020 inteiro. 2018, coisas que você começou a fazer e não fechou esse ciclo. Quantos livros você começou a ler e simplesmente você foi deixando de lado e a vida foi te absorvendo e você não declarou o seguinte: não, eu não vou ler esse livro agora porque eu não quero. Olha que muito louco isso. Uma simples declaração faz com que feche ou que eu deixe aquele ciclo aberto, aquele gap que vai criar dentro do meu mindset uma programação em que eu vou me acostumando sempre a começar uma coisa e não terminar. Começo uma coisa e não termino, começo uma coisa e não termino. Como é isso para você? Será que você realmente hoje está difícil aqui, gente. Espera aí que deixa eu colocar aqui. Pronto, agora não vai cair mais. Como é importante esse lado para eu poder ter esse insight de sempre fechar o ciclo e fazer a declaração mesmo. Olha, eu não vou completar essa tarefa porque eu realmente não quero, eu realmente não vou fazer, vou deixar para uma oportunidade lá na frente, talvez, em que eu possa ter alguma coisa melhor. Então vamos ver aqui, a Manu escreveu, quanto mais a gente termina esses ciclos, mais
dá vontade e motivação para continuar a acabar com os outros. Exatamente, Manu. Por quê? Porque você vai criando essa necessidade mental de sempre fechar os ciclos. E aí você vai ganhando uma motivação melhor para começar sempre uma coisa e terminar. O Roberto escreveu aqui: tive alguns projetos que ficaram abertos devido à pandemia. Exato, Roberto, mas é olhar para esses projetos e falar assim: bom, o que eu vou realmente dar andamento e o que eu simplesmente vou abandonar e não quero mais fazer. Fechar o ciclo. Ou deixar esse ciclo aberto conscientemente de que essa tarefa vai ser cumprida, ou que você está trabalhando nessa tarefa. Entende a diferença? Ou simplesmente, ficou aberto, vamos lá, quem sabe. Não, não é quem sabe. Ou eu continuo trabalhando nele, ou eu simplesmente falo, chega, aqui é ponto final e eu não trabalho mais nisso, tá bom? Desculpa, amor, o suporte está comigo. O suporte ficou com a mim. Eu sei, sem problema. A Elaine escreveu aqui: consegui terminar os livros, concluir o colégio e projetando para 2021. Não é legal, Elaine, como é uma satisfação enorme quando a gente conclui um projeto, quando a gente termina algo e fala assim, a gente fica com aquela sensação de realmente de missão cumprida. Né? Ao passo que se a gente olha ali aquele outro monte de coisa que a gente deixou para trás, seja alguma coisa que você ia arrumar, ou algum armário que você ia, o seu próprio guarda-roupa, que você ia deixar e acabou deixando, e a coisa foi. Isso são todos ciclos abertos que são super importantes a gente colocar atenção para concluir. Quem mais escreveu aqui? Por enquanto ninguém. Então, olha como é importante a gente poder ter todo esse. Peraí, deixa eu colocar aqui para eu ver a hora aqui, que senão a gente fica falando demais, mais que o homem da cobra. E não é objetivo. E a ideia aqui é a gente se tornar muito objetivo com as nossas coisas. Fazendo esse inventário que é super importante. Pô, cara, hoje tá. Aê, segura aí. Bom, muito bom. Então, super importante a gente olhar para isso de uma forma com muito carinho, fazer esse inventário, né? Responder essas 3 perguntas muito relacionadas ao seu lado profissional, ao seu lado de desenvolvimento pessoal com você mesmo, ao seu próprio desenvolvimento de relacionamento com as pessoas. Então, isso é super importante. Então, se você chegou agora aí, depois volta para assistir o comecinho, a gente fez aí uma proposição muito interessante para a gente fechar os ciclos das coisas todas, respondendo algumas perguntinhas, uma ferramenta super importante que a gente costuma trabalhar muito, eu costumo trabalhar muito com essa ferramenta, porque ela desperta insights extremamente importantes para a gente aprender a fechar os ciclos, aprender a deixar as coisas que precisam ser deixadas para trás e outras que a gente precisa continuar trabalhando firmemente. Vamos lá, Roberto. Ao mesmo tempo que tivemos planos interrompidos, tivemos muito tempo para aprender novas habilidades. Legal! Então, importante escrever. Então, ali, o que deu certo, você vai lá e escreve. Pô, eu consegui adquirir determinada habilidade na área profissional, assim, 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 isso foi super importante devido a isso. E aí, cada um dentro do seu próprio conteúdo, vai poder escrever de uma forma muito mais detalhada, se você preferir, ou de uma forma muito mais sucinta, se você preferir também. Aí cada um tem que seguir o que faz sentido para você. Claro, quanto mais eu detalho, quanto mais eu coloco as coisas ali, mais eu faço com que o meu cérebro vá trabalhando juntamente com a minha mente para poder trazer mais insights, trazer mais aqueles sabe, aqueles uau, pô, putz, olha que interessante, aconteceu isso, eu não tinha nem me dado conta e tal. Isso é esse processo de autoanálise, né? Principalmente quando a gente faz essas 3 perguntas: o que deu certo, o que não deu certo e o que pode melhorar em relação ao meu lado profissional,
ao meu lado de desenvolvimento pessoal, ao meu lado de relacionamento com as pessoas, ou seja lá o que for. De repente você tem uma empresa e você fala assim: quais foram as ações que deram certo na minha empresa esse ano? Ou quais foram as ações que não deram tão certo, ou que deram errado? Quais são as coisas que eu preciso melhorar em relação às determinadas coisas? Então, muito importante a gente perceber isso, muito importante a gente começar a olhar essas coisas de forma melhor, para a gente poder ter um feedback interessante de tudo isso. Certo, minha gente? Mais aí alguma coisa? Já chegamos aí a praticamente 25 minutos de live. Eu quero fazer umas lives mais curtas, porque senão a gente fica aqui falando, e a gente não consegue, né? Fica repetindo a mesma coisa. E isso aqui não é rádio, minha gente. É rádio que tem uma audiência rotativa que fica repetindo um monte de coisa. A gente vai ficar gravado aí no IGTV, a gente fica gravado ah, no Facebook, depois a gente sobe o vídeo lá para o nosso canal do YouTube. Então, importante é a gente olhar para esse ponto de fechar os ciclos. Importante é eu fazer esse inventário, esse balanço desse ano de 2020, baseado nas 3 perguntas que eu coloquei: o que deu certo, o que não deu certo e o que pode melhorar ao longo do tempo. Então, super importante tudo isso. Ok, minha gente? Então, nós vamos encerrando a nossa live já já aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês ao longo desse tempo, né? Essa vai ser a nossa última live do Fala Meu Coach desse ano. A gente volta o ano que vem com talvez com um novo formato, com uma outra coisa, umas novidades aí que a gente quer colocar e tudo mais. Então, isso é super importante. A Manu escreveu aqui: acho muito importante nós trabalharmos essa parte de finalizar as coisas, mas também entender se é o momento de continuar ou não. Exatamente, Manu, porque aí a gente vai acostumando o nosso mindset a encerrar os ciclos. Então, se eu vou fazer determinada coisa, se eu vou permanecer fazendo determinada coisa ao longo de 2021, um determinado projeto, eu continuo fazendo, consciente. Ou se aquilo tá, eu deixei para lá, então fecha o ciclo. Né? Aquele livro que você começou a ler e não terminou, não vou mais ler esse livro. Vai fechando esses ciclos. Né? Vai colocando tudo isso. Se você quiser acrescentar uma pergunta a esse balanço, né? Quais são as coisas que eu comecei e não terminei, por exemplo? Você pode acrescentar isso. Então, quais são as coisas que eu comecei e não terminei no meu lado profissional? Quais foram as coisas que eu comecei e não terminei no meu próprio desenvolvimento pessoal? Quais foram as coisas que eu comecei e não terminei em relação ao meu relacionamento com as pessoas? Ou seja lá o que for. Porque aí você vai começar a ganhar uma consciência maior sobre o que você anda fazendo, sobre as coisas que andam acontecendo na sua vida e os resultados que você pode ter ou não ter em relação às coisas. Certo, minha gente? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês ao longo desse ano. A gente volta no ano que vem, essa é a última live. Semana que vem é a semana do Natal, a outra semana é a semana do Ano Novo. Então, o meu desejo para vocês é que vocês tenham um Natal maravilhoso, que o aniversariante do dia derrame todas as bênçãos sobre vocês, que vocês tenham aí uma passagem de ano incrível, que realmente 2021 seja um ano incrível, mas ele só vai ser incrível se você olhar e começar a fechar os seus ciclos, começar a olhar para você de forma mais consciente, começar a olhar para suas ações de forma que eu coloque as coisas, né, de forma melhor. E a Mi tá lembrando bem aqui, Fala Meu Coach volta no ano que vem, mas os atendimentos de reiki à distância continuam. Então, sábado agora vai ter, no outro também. A gente continua com os atendimentos ao vivo, sábado às 10 horas da manhã. Todo sábado a gente tem aí o nosso atendimento de reiki à distância, sempre trazendo aí uma reflexão sobre os textos do Evangelho, que são super importantes,
né? Eu quero trabalhar também alguns textos do Evangelho que são muito importantes, até voltados aí para o nosso lado profissional, para as coisas todas. Dá para a gente tirar ali muitos insights bacanas para a gente trazer no nosso dia a dia, mas esse é um projeto para a gente trabalhar lá em 2021 ao longo do tempo. Tá bom, minha gente? Começou uma chuva aqui de cair o mundo, não sei se vocês estão ouvindo, mas está um baita chuvão aqui, então eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam aí ao longo de 2021, seja ao vivo, seja assistindo os nossos vídeos aqui no IGTV, ou no Facebook, ou no nosso canal no YouTube. É sempre muito bom ter vocês aqui e a gente agradece a presença de vocês, porque a presença de vocês faz com que a gente cumpra o nosso propósito, o nosso objetivo de trazer informação, né, de compartilhar com vocês, de trocar com vocês o conhecimento, trocar com vocês o desenvolvimento pessoal, que eu acho que o momento pede, né, o planeta está passando por um processo de mudança e esse tipo de coisa vai se tornar cada vez mais comum, vai ter que se tornar cada vez mais frequente na vida das pessoas para aquelas que quiserem acelerar o seu processo de desenvolvimento, acelerar o seu processo de evolução. Tudo bem, minha gente? Então, muito obrigado e a gente se vê no comecinho aí de 2021 e eu espero que vocês se cuidem. Um bom Natal para todos, um bom ano novo. Fala Meu Coach, fica por aqui esse ano de 2020, fechando o ciclo. Eu fecho esse ciclo aqui porque a gente vai abrir um novo lá em 2021 com novas coisas e a gente volta todo sábado aqui com o nosso atendimento de Reiki à distância, tá bom? Então, fique com Deus. Sabadão, a Mi está com vocês aqui para o nosso atendimento de Reiki à distância e vamos seguindo a nossa procissão aí, porque o trem não para. Tá bom, minha gente? Um grande beijo para todo mundo, se cuidem e a gente se vê. Tchau!